Olá, eu sou Marcela Aires, repórter de finanças do site Exame. No primeiro semestre desse ano, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto atingiu quase 194 mil pessoas, um crescimento de 21% em um ano. O sistema foi criado pelo governo para permitir a compra de títulos públicos pela internet com desembolso mínimo de R$ 150. E você, conhece essa modalidade de investimento? E por que ela vem fazendo cada vez mais sucesso entre os brasileiros? Sobre o assunto, conversamos hoje com o consultor financeiro Mauro Calil. Como funciona o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é que uma compra que a pessoa física faz dos títulos de dívida pública do Brasil. Tá? Então, você se cadastra numa corretora, se cadastra na internet, no próprio site do Tesouro, e você pode passar a negociar, comprar e vender títulos do Tesouro Brasileiro. Alguma intermediação? Não, é por isso que se chama Tesouro Direto, né? Porque você compra diretamente. O que acontece é que você sempre vai fazer isso através de um agente de custódia, que é uma corretora. Tá? E essa corretora pode cobrar taxas maiores, menores, etc. Qual é a média que elas cobram? Tem como o investidor saber ali, ter algum parâmetro? Tem sim. Esse site do Tesouro, né, tesouro.fazenda.gov.br, é um dos melhores do gênero. Tá? Você tem tutorial, você tem até o ranking da corretora mais barata para a corretora mais cara. Tá? Ou seja, tem corretora que cobra 0 e tem corretora que cobra 3% ao ano. Né? E você dá uma passeada por ali, investe 1, 2 horas da tua vida nesse site, que você vai aprender absolutamente tudo. É um site realmente muito explicativo. A baixa taxa de corretagem é um diferencial desse investimento? Sim. Sim, tem muitos agentes que não cobram corretagem, que só cobram uma taxa de custódia anual. Tá? Tem outros que não cobram nem corretagem nem taxa de custódia. Tá? É um diferencial, sim. E nesse aspecto é interessante pelo seguinte, né? Você aumenta a sua rentabilidade em renda fixa, né? Porque você evita intermediários. Qual que é o grande benefício do Tesouro Direto, de investir em títulos públicos? Tá, para o poupador, né, se você tem caderneta de poupança e quer aumentar a sua rentabilidade, é interessante pensar nesse aspecto, porque você vai conseguir esse aumento. É um aumento pequeno, tá, de alguns décimos de ponto percentual, tá, mas ele é importante no longo prazo. Né? Outro aspecto é o seguinte, você está com um risco mínimo dentro de uma economia, você está com o risco do próprio país quebrar. Né? Em teoria econômica, um país não quebraria nunca. Né? Às vezes a gente já viu isso acontecer, né? Mas não é o nosso panorama atual. Tá? Qual que é a liquidez? A liquidez é semanal, tá? O Tesouro garante a recompra uma vez por semana. E vale a pena fazer isso, Mauro? Depende. O que vale a pena mesmo, dentro de um planejamento financeiro, é você, para tudo de renda fixa, tá? É você carregar o título até o vencimento. Né? Se você quebrar o contrato, entre aspas, no meio do caminho, você comprou um título que vence em 2013, por exemplo, ou em 2017. Tá? Se você quiser vender em 2012... pode ser que você ganhe mais dinheiro do que aquilo que estava previsto, mas pode ser que não. Tá? Então, o que é interessante é você planejar direitinho para não precisar resgatar. Quais são os tipos de títulos que existem? Não, tem vários. Tem pré-fixado, pós-fixado, indexado a Selic, indexado ao IPC, enfim, tem alguns tipos. Cada um tem uma finalidade e um momento mais propício para a sua aquisição. Não quer dizer que o melhor hoje, daqui a um ano, ainda permaneça como sendo o melhor. Dividindo esses títulos entre pré-fixados e pós-fixados, o que você aconselha nesse momento, Mauro? Nesse momento, eu acredito que os títulos atrelados à Selic são os melhores, porque a gente tem um panorama de tendência de alta para a Selic. Tá? Nós já tivemos 2 altas consecutivas, tá? Pode ser que venha uma terceira, então eu acredito que os atrelados à Selic vão te dar um fôlego maior, uma rentabilidade melhor, pelo menos até o final do ano. Qual a diferença entre aqueles que reinvestem os juros e aqueles que entregam os juros semestralmente? Tá, no Copom semestral, o que acontece? Você cai na tua conta corrente lá no agente custodiante um dinheiro que ele fica parado. Então, você tem esse trabalho de parar
Falar assim, poxa, entrou um dinheiro na minha conta. O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais título, né? Ou eu vou reinvestir em outro lugar, qualquer que seja. Poupança, fundos, ações, o que quer que seja. Tá? Então você tem esse trabalho de administrar. E aqueles que só entregam lá no final, vem o dinheiro investido mais os juros do período todo de uma vez só. Se a gente fosse fazer uma analogia com a renda variável, é como se fosse reinvestir os dividendos, Exatamente. comprando mais ações. Exatamente. Na hora que cai o cupom semestral, você reinveste. É a mesma coisa. E aqueles títulos indexados à inflação, Mano, você acredita que eles também vão caminhar bem? Então, o índice de inflação, ele na verdade só repõe a inflação. Tá? Não quer dizer que eles aumente a rentabilidade. Lembra da época da ilusão monetária, né? Que a gente tinha a caderneta de poupança, mas a correção monetária. E todo mundo achava que isso era rentabilidade. Não era, um repositor de inflação. O índice ligado à inflação, né? O título que tem um repositor de inflação, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? Então, se você tem um panorama de crescimento altíssimo de inflação, ótimo, compre esse título, mas você está só preservando o valor de compra, não tendo rentabilidade mais alta. E quanto aos títulos pré-fixados, quando que vale a pena olhar com cuidado para eles? Por exemplo, se a gente começa a ter uma estabilidade de Selic, né, e um panorama de queda, vale a pena o pré-fixado. Se a gente fosse analisar o perfil de quem investe no Tesouro Direto, via de regra são poupadores, tá? E sinceramente eu acredito que é bem melhor investir no Tesouro Direto do que na caderneta de poupança no panorama atual. Tá ótimo, muito obrigada, Mauro. Obrigado.